continuar falando sobre o medo, continuar falando sobre a dúvida, com o apoio, de novo aqui do professor Alvarans, Alberto Alvarans, que ele fez o livro Sistemas, Organização e Métodos, Visão Sistêmica e Metodologia, Prática para a Organização Empresarial. Eu vou mais longe. Serve muito e serviu demais já para mim desde meses que eu venho me organizando, lendo esse livro. Eu leio, releio, dou uma olhada e voltei a jogar o tarô. Voltei a jogar o tarô e a conversa hoje é sobre medo. É conversar sobre o medo. É sobre algo que é muito forte, é o medo mesmo. Então, eu não. Até porque o medo para tudo. E é uma coisa interessante, porque se você não sabe como vai sobreviver na selva de pedra, por que parar tudo? Se é necessário talvez alguma ação, ou parar de fazer alguma coisa, alguma mudança. Mudança é necessária. Mudança. E quando a gente muda, tem que deixar de fazer alguma coisa, ou começar a fazer algo. E geralmente é deixar de não fazer algo e mudar. Mudar é transcender, transcendência é fundamental. Então, a primeira coisa, a primeira palavra que já está anotada lá é transcendência. E eu concordo. Concordo linguisticamente. Concordo, relembrando a minha história, assim, nunca foi diferente. Tudo que eu, em tudo que eu avancei, tudo que eu melhorei, teve uma transcendência, não teve uma. Esse vídeo tá bom, cara, porque é tão simples, né? É tão verdadeiro que fica bom. A barriga, ui, a barriga tem que ter uma transcendência também de caminhar. Comecei a caminhar e vou continuar caminhando todo dia. Mas está um sol aí fora, meu amigo, que não tá fácil, está muito quente. Então, vou começar com o professor Alvarães aqui, vou começar passeando, a minha leitura é passeando pelo Jardim Botânico das páginas, o Jardim Botânico das páginas do livro. Passeando, mas não é um passeio inocente não, eu sei que eu estou procurando. Olha, tem alguma coisa que pode me ajudar aí? Nessa feira, o livro do professor Alvarães se tornou uma feira de produtos para mim. E eu achei algo que pode me ajudar. Você pode perguntar, você não está nem olhando para o livro? Cara, eu estou olhando para o livro sim, mas isso é outra conversa. Já gravei vários vídeos sobre isso, mas tem que gravar mais uns 10, porque a vida vai se atualizando, a gente vai aprendendo coisas e vai entendendo o seguinte, que o subconsciente ele te enxerga muito longe, muito longe. O subconsciente, ele capta muitas imagens, capta vultos, e eu captei um vulto de algo que me chamou a atenção. Então eu vou olhar para lá, ó, os dados são fatos em suas formas primárias, como nome de pessoas, número de horas, dados, informações. Pronto, informações, isso me interessa muito. De que forma? Se eu estou com medo, se eu tenho dúvida, o que resolve dúvida? Informação resolve dúvida? Informação resolve dúvida. Então, a primeira coisa, se eu não sei, eu tenho que pegar informações. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, tem que colher informações do inimigo. A arte da guerra, as 48 leis do poder, eu tenho esse livro. Vou até pedir pela internet aqui, alguém tem as 48 leis do poder? Eu tenho um grupinho de PDF, eu queria saber se é pirata ou não. Eu queria realmente saber isso. Eu tenho um grupinho de PDF, eu vou pedir agora. As 48 leis do poder e a arte da... Então eu pedi as 48 leis do poder e a arte da guerra. São dois clássicos, né, que falam um pouquinho sobre tudo, mas tem os ditados populares. Tem livros de piadas também que falam muito mais até.
Porque o livro de piada, ele conta de maneira engraçada tudo sobre o ser humano, tudo que o ser humano é capaz, ele conta, mas ele conta de uma maneira cômica. Não parece ter tanta sabedoria, né? A ideia é reunir informações. Quem tem dúvida precisa de informações. Mas não é só isso, tem a autoestima também. Será que eu consigo ir ali e pegar meu alimento? A ideia da autoestima tá conectada à dúvida também. Porque se eu não tenho certeza de que eu consigo, eu continuo com medo, porque medo é dúvida. Medo é dúvida. Medo é causado pela dúvida, inclusive. E a dúvida é cognição. Quando eu olho e não percebo, eu fico com dúvida, não percebo o caminho. Quando eu não vejo o caminho para alguma coisa, eu fico em dúvida, para alguma coisa que eu preciso, eu não tenho certeza se eu vou conseguir aquilo. E aí, eu fico com medo. Medo é uma força, é uma sensação que vem de uma força. Força para quê? Para conseguir o que eu quero, lógico. Eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Por que eu teria medo? O medo é de não conseguir alguma coisa ou o medo é uma força para conseguir algo? O medo é para impedir ou o medo é para salvar? O medo é para eu não me aproximar de alguma coisa. O medo é para salvar. Mas o medo imaturo que é a carta do diabo, que é o medo imaturo, é todo tipo de imaturidade, todo tipo, e a imaturidade prende. Quando a gente pensa nessas criancinhas aqui, nesses demôniozinhos, a gente vê que elas estão presas, porque a imaturidade prende. E eu sinto a minha imaturidade, ela me prende. Por que eu já não fiz isso? Por que eu já não fiz aquilo? Por que a minha vida está assim? Porque eu não sabia o que eu sei agora, só isso. Eu não simplesmente não sabia. E o que é pior, eu não tinha dúvida, eu tinha certezas erradas. Pior coisa do que uma dúvida é uma certeza errada, porque a gente vai para o caminho errado totalmente, totalmente, completamente. Então está aqui a chave. A chave é pensar de maneira adulta, não é. Mas o medo tem força. O medo tem uma força enorme, só que o medo, ele tem que ser um medo maduro também. Ele tem que ser um medo maduro, o medo tem que amadurecer. Não pode ser um medinho de criança ou um medão de criança, que simplesmente faz a gente se afastar das coisas. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. E eu fico assim, rejeitando uma ideia de que, pô, esse cara está falando coisas legais. Eu vou confessar para você, meu irmão, minha irmã, pro Moreco também. Ela sabe quem é. Eu não sei se isso vai dar certo. Mas são coisas que eu acredito. É só isso, eu só falo que eu acredito. Eu sempre falei isso. Eu não sei se isso vai dar certo, mas fundamental é dominar, ser rei das suas emoções. Isso é fundamental. Dominar o medo, cara, dominar o medo, dominar o medo. Não é deixar de ter medo, não é deixar, mas é usar a força do medo. Então a força do medo não pode ter o nome de medo, tem que ser força mesmo. Usar a força que vem do medo, canalizar o medo. Pronto, canalizar o medo para alguma coisa, canalizar a dúvida, canalizar a dor. Canalizar a dor é a única forma de escoar a dor e diminuir a dor para que a paz venha. Informações do livro do Dr. Alberto Alvarães, é isso, canalizar a dor. Canalizar a dor. O que é medo então, hein? Que força é essa? Vou continuar meu passeio, estou procurando ideias agora. E eu digo o seguinte, olha,
Nós só temos medo quando a realização no mundo de ouros, no mundo do vil metal, é dois, é pouca coisa. É pouco. Quando é pouco, a gente só tem medo quando tem pouco. Não, na prática é sempre quando tem demais, dúvida demais, insegurança demais. Tudo é demais. Tudo é demais, tudo é demais. Quando é demais, precisamos resolver um problema. Então aqui, isso aqui é um problema. Isso aí mostra a necessidade de resolver um problema exato. O problema do que é o medo, porque se a gente falar tanto sobre medo e não souber o que é medo, como é que o medo se forma? Primeiro, com a cognição. A gênese do medo, né? Os elementos do medo. Cognição. Então isso tem que ser anotado, meu anotadorzinho aqui eu vou anotar no meu celular, num programinha de bloquinho de notas. O medo começa com a cognição. O medo. E o medo é uma coisa bem orgânica. Começa com a cognição. Quando a gente percebe que tem algo a ser escoado, que a gente entende às vezes como falta de alguma coisa, e cara, está faltando comida na geladeira, tem que ir no supermercado. E não sei mais como eu consigo dinheiro para ir no supermercado. O medo já começa. Será que eu não vou conseguir comer, dar comida para meus filhos? E o que vai ser de mim se eu não... Pronto, aí... Porque o medo está conectado com o corpo. Quando a gente simula já uma nova realidade, uma nova situação terrível, o corpo já começa a tremer, ele já começa... Então, o organismo ele trabalha muito rápido. Ele já pensa, cara, isso vai acontecer, isso, ele já projeta, que eu chamo de inveja, ver dentro de si. Interior e visão. Uma visão interior. Quando a gente começa a projetar, a gente começa a imaginar. Quando a gente começa a imaginar algo, o corpo já responde. E o tarô me mostrou isso facilmente. Porque quando a gente começa a imaginar também o sucesso, o corpo também responde com a paz. A paz. E a sensação de paz é uma resposta do corpo. É uma psicossomática em cima de uma visão interna, uma invisão, visão interior. Interior, visão, invisão, inveja. Então inveje e responda com o corpo. É uma reação psicossomática forte. Pode levar alguém à morte, pode levar. Um medo que às vezes não é real, pode matar. A síndrome do pânico, eu tratei de síndrome do pânico durante uns 4 anos, gente, tomei remédio, tarja preta todo dia. Parei de tomar. E eu sempre falei, não estou fazendo propaganda, uma apologia a não tome remédios tarja preta não, porque eu precisei. Eu só consegui parar de tomar 4 anos depois. Por quê? Medo. E o medo infundado. E talvez daí eu tenha ido me curar na psicologia. Fui fazer a psicologia e principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a verdadeira explicação do medo. Tem que ser. Por quê? Porque a coisa não começa no nível espiritual, não começa com reflexões. Começa com o que a gente não vê, é o feijão que não está na geladeira. Começa com a percepção da geladeira vazia. A percepção daquele amor que não voltará. Com uma percepção de falta de alguma coisa. Algo não está sendo satisfeito, o alívio não chegou e talvez não chegue nunca. Quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos desenvolvendo todo um mecanismo psicossomático intenso. Pô, mas não é para seguir a dor? Não é para seguir a sua dor? É para seguir a dor.
Porque a dor resolve, a própria dor resolve tudo isso. Converse com a dor. Falei, cara, esse medo está acabando comigo, isso tá me deixando péssimo das pernas, da cabeça, fico até tonto só de pensar nisso. E às vezes dá vontade, cara, eu acho que eu vou morrer, mas quando eu acho que eu vou morrer, eu também acho que não é nada disso. E aí pronto, você vai conversando, 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 até que a paz chega. E o próprio medo, ele se resolve quando a pessoa começa a conversar com ele cedo. Não adianta chegar no meio do ataque cardíaco e começar a conversar, porque o dano físico já foi feito. A partir daí tem que ser hospitalizado, é urgência médica muito séria e a pessoa pode morrer ou ter sequelas gravíssimas por causa do medo que às vezes é infundado e por causa de não conversar com Deus Blue, o meu Cyber Organic Computer, Deus Blue, Deus. Eu achava que Deus, o meu Deus era negro, mas não, o Deus de ninguém é negro. Por baixo da pele é tudo igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Então o Deus Blue é de todo mundo. E ele foi feito assim, para atender todo mundo, ou seja, todo mundo tem esse Deus Blue, esse computador maravilhoso, que opera caladinho, ele opera no nível do subconsciente. Então, o subconsciente não é nada, é só o que a gente não percebe. Se a gente não percebe, então o meu organismo, o mecanismo de criação do meu organismo, a criação de soluções, o processo maravilhoso do Seminole. O Seminole é sempre um sucesso. É uma palavra-chave que tem que ser sempre lembrada, porque ele resolve tudo. O Seminole resolve tudo e abre mão do que ele não resolve. Ou seja, isso também é resolver. Ou seja, Deus resolve tudo. Ele resolve, cara, mude de cidade, deixe tudo para trás, porque ali não tem como. Todos já morreram e você será o próximo se você não sair da cidade agora. E abandone em paz. Seja honesto e você vai. Honesto é querer ver a verdade, né? Eu ficava pensando, e nesse filme Round Six, ele teve um momento de desonestidade muito grande que foi curado até. Não posso dizer exatamente o que foi para não dar spoiler, mas houve um momento que o herói começou a enganar alguém. E esse alguém percebeu que era tão mais esperto que ele, que percebeu tudo de cara e entrou no jogo. E tudo se trata de jogo, de relações. Não me perdi porque não tem como me perder hoje assim tão fácil, não. A conexão que eu faço é a seguinte, é o valor, de novo. O valor pode nos convidar a cometer uma desonestidade, uma falta de ética com o outro. Mas quando a gente percebe que a falta de ética com o outro nos atinge, toda falta de ética com o outro é falta de ética com nós mesmos. Porque nós temos a consciência. Nós sabemos que está errado. E quando a gente sabe que está errado, isso já é um problema. Já começamos a perder aí. Perder aí. Já estamos perdendo a nossa estabilidade, a nossa paz. Então, ser honesto é uma questão de sobrevivência, na verdade. Não é os bobos são honestos, então não, os espertos são honestos. Os espertos são honestos porque as informações erradas levam à dor. E a instabilidade que vem da dor é muito grande. É como se a gente perdesse o equilíbrio. Imagina a gente perdendo o equilíbrio o tempo todo, perdendo equilíbrio tentando se recuperar, e cada recuperação a gente perde de novo o equilíbrio e perde e está sempre perdendo. A paz nunca chega na fase das situações normais, onde a gente pode até criar alguma coisa nova também, com mais tranquilidade.
A sensação de estar capengando, caindo na vida. Você está caindo na vida? Não é caindo em si, não, é estar tropeçando, catando cavaco na sua vida. O tempo todo, cada dia é um tombo. Ou você está em constante tombo. O tombo é contínuo. E tem gente que o tombo é contínuo. Cara, o meu tombo é contínuo. Mas que eu encontrei a configuração boa para gravar. Já tem o celular ali, já estou em paz com isso. Daqui a pouco eu vou sair, gente. Eu vou gravar mais um vídeo, talvez outro. Vou terminar esse, vou gravar mais um. Para poder sair. Se demorar muito eu não vou sair não, porque eu tenho que conversar sobre o medo hoje, sim. O medo de não conseguir. E as contas, hein? À medida que eu vou me juntando, conversando, me jogando, o medo vai se transformando em reflexão. Você olha, uma ação necessária para resolver essa dúvida que eu tenho hoje é refletir mesmo, é conversar comigo mesmo. Preciso conversar mais comigo mesmo hoje. E olhar para a vida de um jeito diferente, é um outro olhar. É um olhar mais integrado, mais conversado, é um olhar olhando. Um olhar mais pacífico, mais sereno de quem já resolveu. O que eu já resolvi? Resolvi nada ainda, mas não sei porquê, mas eu estou mais sereno, um pouquinho mais sereninho hoje, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Qual é a dúvida de hoje? O que eu ia fazer na parte da manhã? Era a dúvida? Não, tem. Cara, é tanta coisa, as contas, a própria saúde, que eu estou fazendo os exames para investigar algumas coisas. Quem não está deveria estar. Só o jovem abaixo dos 18 anos que tem um organismo que ele não sabe nem o que é pressão alta. Ele não sabe nem se tinha pressão, ele só sabe que ele corre bem, ele pula bem, tem elasticidade, ele tem tudo. Então está na hora de dar uma parada e jogar de novo, conversar de novo com o livro. Vou jogar de novo, vou dar uma jogada de novo aqui, ao vivo, assim, ao vivo. Vou jogar de novo e cada jogo ele explica 3 coisas básicas, eu gostei disso. Deixa o barulhinho entrar no vídeo. E lembrando que o meu trabalho é usar cartas temáticas para poder mostrar até o conteúdo do meu subconsciente, a minha produção. Tem palavras escritas lá dentro? Tem. No meu subconsciente tem uma televisão que mostra palavras. Tem legenda. É uma super televisão que tem. Cara, o número de polegadas que tem minha televisão é enorme, porque na verdade é tão pequena, que enxerga tudo. Ele é muito pequeno e enxerga tudo. É incrível. É incrível o aparelho, a minha televisão interna, ela é fantástica, né? É uma coisa muito bacana, inclusive. Estou aqui jogando e acelerei um pouco para terminar logo. Mas para que terminar o vídeo vai durar uns 35 minutos mesmo. Porque a gente vai conversar sobre tanta coisa importante, né? Tanta coisa legal. Aliás, como sempre, canal Vida Medo é isso, é conversar sobre coisas interessantes, coisas que dão medo. Ou que dão força, porque eu tô descobrindo o seguinte, que o medo tem muito a ver com força. Medo, força, tá relacionado, não sei qual é a palavra maior. Olha, o jogo deu tão certo que eu não sei como é que meu subconsciente acerta tanto. Ele acerta demais, né? Ele acerta demais. Eu não preciso ser super inteligente, basta eu trabalhar um pouco, trabalhar certo, avançar devagarinho. Isso mostra também pelo naipe de paus. Paus é a natureza. Paus é a natureza. Mas, Otelo, você decorou isso? Não, não decorei isso. Eu li o livro do Rodorovsky, O Caminho do Tarô. Eu li esse livro, sim, ele me ajudou muito, 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 para entender a coisa arquetípica. E tem um outro livro, Jung e o Tarô.
poxa, muito melhor até para entender tudo. Mas o exercício mais importante que o próprio livro do Jodorowsky, que ele é um cineasta de 95 anos, não sei se esse cara morreu, mas eu queria saber mais da vida desse sujeito, porque ele me intriga em uma série de coisas que ele falou. É bem interessante. Vou procurar no YouTube algum canal dele, O Caminho do Tarô, alguma coisa assim. E eu gostei muito de voltar a jogar o Tarô de Marselha, porque ele mostra coisas da vida mesmo, bem legal. Só que eles não são cartas mágicas, não. São obras de arte. Então aqui, o que eu percebo é, para mim tem um feixe de palhas trançadas e só. E tem o número 5. 5 para mim é metade de 10, está no meio do caminho. E as palhas trançadas ainda me dão a ideia de... Parecem dois fuzis, né? Para mim, que eu venho da área militar, parecem dois fuzis transpassados por um bastão de luta, né? Que eu gosto de artes marciais, então eu gosto, só gosto. Não luto nada. Mas eu acho muito bonito, eu assisto um filme de ninja, Ip Man, o Ip Man, de Bruce Lee já cansei, que os movimentos já foram tão aperfeiçoados que eu já cansei daqueles movimentos. Eu gosto muito do Krav Maga, né? Tem filme com Denzel Washington que ele trabalha com Krav Maga, que eu acho bem legal, principalmente o Protetor 1, ele dá um show de Krav Maga. E o Steven Seagal, cara, ele é o mestre das mãos rápidas. Eu gosto muito disso, que aí é o Aikido. Falei de todo tipo de filme que eu gosto para me distrair e olhar para essa carta de uma outra forma, olhar assim, parece feixe mesmo de Vime, mas não dá para fazer uma cadeirinha de Vime não, mas está no caminho. Eu olho e vejo pessoas trabalhando, fazendo cestas mesmo, assim, e sabendo fazer, mas o trabalho não está pronto. É isso que eu queria dizer, o trabalho não está pronto. O trabalho, mas o caminho é esse. Então, quando você tem o número 5 na vida, você tem um caminho. Então, o caminho é simples. O caminho é muito simples o caminho. É conversar com a própria dor. É irritante até falar isso, porque então, já que conversar com a própria dor é tão irritante, deixa eu andar na feira aqui do professor Alvarães, sistemas, organização e métodos. Eu já descobri aqui na barraca da fé, como ter fé através da organização e métodos. Eu estou precisando disso, de ter força. Fé para mim é força, força, força. E força para mim tem a ver até com eletricidade, é força motriz, é força de me mexer. O professor Alvarães ele diz o seguinte, que não adianta ficar pensando de uma forma desconexa. Tudo está conectado na vida e na empresa também, na sua empresa, no seu empreendimento pessoal. Eu me considero uma empresa de sucesso, de relativo sucesso. Mas a empresa tem que estar sempre se reinventando. Não é? A sua empresa tem que estar sempre se reinventando. E é uma fala tão desgastada, assim, reinvente, 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 cara. E tem várias ferramentas de reinvenção que são importantes. Design Thinking. Cara, Design Thinking é legal. São desenhos muito idiotas, muito simples, que ensinam tudo. Você olhar e ver o problema de uma forma espacial, transforma tudo, motiva todo mundo numa empresa. Você desenhar o problema, todo mundo olha, gente, a solução está ali. A interrupção do processo, do fluxo, está ali. E o que tem que ser feito? É só olhar, esse cara tem que resolver isso, pronto. Então, qualquer definição de problema no nível estratégico, o Design Thinking resolve. Se você não sabe o que é isso, vai ler, cara. Design Thinking, vai ler, vai estudar. Assim a gente vai conectando tudo, vai tirando a dúvida e vai diminuindo o medo.
Poxa, mas eu não tenho obra nenhuma. Não, ele já resolveu esse problema. Cada coisa é degrau de outra coisa, cada coisa é degrau de outra coisa. Ou seja, você resolve uma coisinha agora, bem resolvido, pronto, agora é a base para resolver uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e a vida inteira é isso. É fazer bem o agora. É só isso. Fazer bem o agora. Te trouxe paz? Para mim, um pouquinho de paz, porque o futuro não existe mesmo. A gente sabe que ele é todo criado por alguém, mas tem gente que acha que tem destino. Existe o destino que foi criado realmente por alguém. Olha, o seu destino é ser um grande rei. Se, se não jogar tudo fora. Olha, a vida vai entrando aí, a vida está entrando aí, de repente vai até subir. A vida me persegue até o segundo andar, cara, coisa incrível. O que é a vida? A vida são as relações, gente, e a própria vida são bens ambulantes até. São pessoas que me satisfazem só pelo fato de elas existirem. Isso é muito legal. O professor Alvarez, ele diz de maneira mais específica mesmo. Agora, não adianta achar que você vai escapar da vida. Porque a vida precisa de você, então a vida também olha para você. Olha, recebi um oi mané durante uma gravação. Isso não é uma coisa legal? Uma pessoa veio e falou oi mané enquanto eu estava gravando. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho maravilhoso. Isso é tão bacana na minha vida. Sinal que eu não estou só. Gente, eu não estou só. Parece, né, que a gente está só. Eu não estou só, cara. Tem muita coisa aí. Revisão relâmpago, palavra-chave. Eu já anotei aqui. É a palavra-chave do vídeo de hoje. Na verdade, eu comecei até de manhã bem cedo com sabedoria, colocar conhecimentos no corpo, cara. E isso, depois anotei vontade de viver, mas isso é uma outra conversa para bem mais tarde. Não sei se é hoje não. Mas a realização tem a ver com improvisar, e improvisar tem a ver com o quê? Aproveitar a máquina do Deep Blue. Transcender, cara. O Deep Blue ensina a transcender como ninguém. Porque a vida é muito rápida, é dinâmica e nós vamos para a rua hoje, hein? Vamos para a rua hoje aqui e talvez depois lá na rua mesmo. Vamos ensaiar treinamento indoor, indoor, indoor. E depois vamos para a rua mesmo. Vamos para a rua na parte da tarde. Não sei, mas vamos para a rua. De alguma forma vamos para a rua. Nem que seja para a quadra ali para caminhar um pouquinho mais. E o conceito importante que falamos nesse vídeo foi de autoestima. Não adianta se você olhar para fora e não tiver certeza se consegue, a fome continua e, e às vezes a gente perde até a esperança e se entrega, tentando reduzir a dor. Mas dependendo do valor, vem só o medo. O medo é uma força. 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 E ele começa com a cognição. Quando a gente olha para fora e percebe uma falta, que na verdade é um excesso de dúvidas. Essa falta leva a um excesso de dúvidas. A gente fica com medo. O medo é uma dúvida. É tudo sobre dúvidas, sim. Mas a dúvida leva ao medo. O medo é uma força. Que força é essa? Que força é essa? Que força é essa? Que força é essa? Eu não posso desligar não, porque tem que ter uma conclusão desse vídeo, até porque o nome do vídeo geralmente é o nome da conclusão do vídeo. E tá aqui, o caminho tá aqui, gente. Olha, quando o medo é um caminho. Pronto, o medo é um caminho. E se ele for bem gerenciado, ele é até a solução. Mas isso é conversa para depois. O medo é um caminho. O medo é um caminho porque ele vem para resolver a dúvida. A gente não teria medo se não tivesse dúvida. Pensa nisso. A gente não teria medo se não houvesse dúvida. E é engraçado, né? É engraçado que
recuperando meu senso de deboche da adolescência. Cara, quem não tem medo, não tem dúvida, então. Quem tem dúvida e não tem medo? Quem tem dúvida e não tem medo? Quem tem dúvida e não tem medo? Quem tem medo e não tem dúvida? É preciso ter dúvida para ter medo. É necessário ter dúvida para ter medo. Se tem medo, quem tem dúvida tem medo. Pronto, esse é o mote do vídeo. Quem tem dúvida tem medo. E tudo se trata de dúvida no vídeo anterior. E quem tem dúvida tem medo. Mas o medo é a própria solução. Enfrente os seus medos e não tem como deixar de dizer, siga a sua própria dor. Siga o seu medo. Não faça que nem aquele cego. Não faça que nem o pior cego. Porque o pior cego é aquele que não quer ver o próprio medo.